Falar então um pouquinho do nosso palestrante, né, de uma forma muito sintética, como ele pediu. Julian, que vai fazer para nós a palestra da noite, né? Ele está com nós já, se não desde o início, já há um bom tempo. É um rapaz assim dedicadíssimo, muito estudioso, e já é a segunda vez que ele representa a nossa casa fazendo as palestras aqui para nós, né? Então eu queria agradecer muito ao Julian, né, por essa beleza, né, por ele estar aqui junto de nós. E eu desejo a todos uma boa palestra, que todos nós possamos aproveitar a mensagem que ele vai trazer. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigado. Gostaria de começar agradecendo ao convite que me foi feito pela AME, ao Sr. Milton e a Francisca. É com muita gratidão que estou aqui hoje, representando a Casa de Maria. Gostaria só de mostrar para vocês onde fica a nossa casa, bem lá no centro, para quem não conhecia o endereço ainda, né? Será uma alegria muito grande receber a todos lá. Hoje, nosso objetivo é falar um pouco sobre os desafios da atualidade e como enfrentar esses desafios, como enxergar esses desafios perante os ensinamentos que o Evangelho nos traz. Tive a oportunidade de estar aqui presente na sexta-feira, na segunda-feira e ontem. E observando os outros palestrantes falarem, percebi mais um grande desafio. Trazer algo que ainda não tinha sido abordado. Ou trazer uma nova ótica sobre o que já foi falado. Pude perceber, neste momento, a grande sintonia em que há entre tudo que foi falado. A minha apresentação já estava pronta na sexta-feira, né? E fui percebendo em cada palestrante que aqui esteve a sintonia disso. E temos que agradecer muito a espiritualidade, né? Neste momento em que nos orienta perante a todas as dificuldades que nós enfrentamos, todos os desafios sociais, econômicos, políticos em que passamos neste momento. E me recordei de uma passagem do Evangelho de Mateus aos comentários de Emmanuel, um livro fantástico. E ele fala sobre a compaixão e nós. De quando em quando, pelo menos, rememoremos as demonstrações de paciência e bondade dos irmãos que nos suportaram, sem queixa, a teimosia e a inconsequência nos dias de imaturidade ou irritação. O apoio das criaturas que prosseguiram trabalhando em nosso favor, cientes de que as combatíamos, sem aprender-lhes os elevados intuitos, o amparo de benfeitores que continuaram a servir-nos, ainda mesmo depois de se certificarem quanto aos gestos de frieza ou ingratidão com que lhe ferimos o espírito. A tolerância dos companheiros, que mesmo em nos sabendo desequilibrados nos dias de erro, não nos sonegaram a bênção da amizade e da confiança, aguardando-nos os ajustes espirituais e o auxílio dos irmãos que nos perdoaram as ofensas e os agravos, ajudando-nos sem pausa, além das dificuldades e empeços com que lhes espancamos o carinho e a abnegação para conosco. Me tocou muito essa mensagem quando fazíamos esse estudo na Casa de Maria. E eu percebo que nestes momentos de dificuldade em que enfrentamos, nos diversos desafios que temos que encarar, o auxílio sempre vem, mesmo quando não percebemos, ou mesmo quando negamos esse auxílio. Incessantemente e amorosamente, os trabalhadores espirituais estão nos auxiliando. Como estão agora, aqui neste ambiente, onde vejo tantos amigos, um clima tão bom e tantos sorrisos no rosto.
Vivemos um mundo de desafios constantes. Só que, será que nós paramos para compreender realmente esses desafios? A velocidade com que tudo acontece, parece que o tempo urge como nunca antes. Temos diversas atividades: estudar, trabalhar, fazer 2, 3 faculdades, MBA, pós-graduação em inglês, falar 3, 4 línguas, atender os objetivos que nós criamos, materiais, que nos estimulam sim, e que são necessários sim, mas que quando colocamos acima dos objetivos reais da nossa vida, nos geram algumas perturbações. Nesta correria, nessa velocidade de informação que cruza de leste a oeste do nosso orbe, de norte a sul instantaneamente, por vezes nós nos sentimos fracos, abalados, psicologicamente afetados, psiquicamente perturbados. E neste momento, à beira de um colapso, surge, se tivermos olhos de ver, uma grande oportunidade na nossa vida, que é a busca pelo sagrado, a busca pela conexão com as leis divinas. Cabe a nós, nesses momentos de aflição, então, ampliar os nossos horizontes para essas óticas. Mas temos que compreender um pouco o momento em que vivemos. Como já é sabido por todos, vivemos um planeta de provas e expiações. Um planeta que é apenas o segundo na escala planetária, onde a inteligência e a intelectualidade se faz presente, fortemente. Acompanhamos nos últimos 20, 30 anos um avanço tecnológico fantástico. Mas será que acompanhamos moralmente esse avanço? Será que o nosso avanço moral está na mesma proporção que nosso avanço intelectual? As dificuldades se apresentam para todos. Temos que ter consciência disso. Para todos é difícil viver nesse planeta. Para todos nós é difícil a cada dia que acordamos. Dificuldades de diversos níveis. A minha dificuldade para mim é a maior. Para o meu próximo pode não ser. Mas para mim é a maior. Cabe-nos a compreensão dessas dificuldades. Compreender que a dificuldade do nosso próximo foi ou será a nossa dificuldade num presente muito próximo. Vivemos num mundo onde o mal ainda existe, é claro. Mas eu acredito fortemente que esse mal não existe mais simplesmente pelo mal. Existe pela nossa incapacidade de fazermos o bem. Pela nossa visão curta acerca da organização celeste. Pela nossa falta de visualização do nosso futuro. Estamos num momento de transição. E podemos perceber diversas situações que nos afligem. Toda mudança, nós sabemos, nos gera um impacto. E a proposta de hoje, que aqui trazemos, é como estamos visualizando. Estamos passando apenas pelos sofrimentos necessários ou estamos criando sofrimentos desnecessários? Nós todos, a todos os momentos, convivemos com o próximo e com o nosso ambiente. E este convívio nos traz uma responsabilidade muito grande. E nos traz benefícios muito grandes também. Porém, nesse convívio, em que nós somos
receptores e transmissores de energias de toda a ordem. Energias dos trabalhadores celestes, que falamos no início, que o Emmanuel nos relata. Energias não tão boas assim. E as nossas próprias energias. O que nós estamos fazendo com isso tudo? Com todo esse convívio, com toda essa troca de informação, essa troca de energia. Nós estamos recebendo esses ensinamentos, recebendo essas energias e transmitindo, potencializando dentro de nós e transmitindo a luz, propagando assim o bem, ou estamos simplesmente contaminando as benesses que vêm do alto e fazendo a sombra? Essa é uma reflexão muito profunda que cada um de nós deve fazer. Com certeza, todos que aqui estão em busca de melhoria, dedicando seu tempo para compartilharmos esses sentimentos aqui, fazemos de tudo para propagar o bem, para propagar a luz, para levarmos para todos à nossa volta um pouco da nossa alegria, um pouco do nosso potencial, compartilhar o potencial que nós recebemos do alto. No mundo, na Terra, no orbe que nos abriga, existe uma dualidade muito grande de situações boas e situações ruins. Nós estamos visualizando as situações boas ou estamos visualizando as situações ruins apenas? Para a gente, é muito mais fácil identificar no ambiente o que se identifica conosco. Sintonia. Então, se nós só vemos situações ruins, deletérias, prejudiciais, o que se ocorre dentro de nós? O que está se ocorrendo dentro do nosso íntimo? Temos que prover um pouco mais de atenção para o nosso íntimo, se estivermos identificando apenas situações ruins e se estivermos visualizando apenas o mal. Em todos os cantos da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta, crescem cada vez mais a construção do nosso planeta de regeneração, ações em favor do próximo, o bem pelo bem. A mudança dos interesses próprios para os interesses coletivos. Pessoas que se prontificam a alegrar crianças, como nessa foto que eu trouxe, e se sentem bem com isso. Não fazem mais por obrigação, se fazem porque se sentem bem. Vemos a compaixão, a caridade e o auxílio espiritual igualmente surgir por todos os lados. Algumas vezes nós esperamos um cataclisma, um efeito físico muito grande, que fará a transformação do nosso planeta, de um momento para o outro. Mas nós, estudando o Evangelho, segundo o Espiritismo, estudando as obras espíritas, nós vemos que todas essas transformações acontecem passo após passo. É lenta, mas temos que contribuir para isso. Temos que observar isso, nos conectar, alimentar nos nossos sentimentos, no nosso reduto íntimo, o bem. Este bem que nós alimentarmos, esses bons pensamentos, acenderão luzes para a gente. Naqueles momentos difíceis, nos recordaremos deste bem e nos tornaremos mais fortes. As dificuldades sempre se apresentarão. Algo que é difícil para a gente hoje, vamos superar com nossos esforços, sem dúvida. E quando superarmos isso, essa mesma situação se tornará fácil. E aí o que nós esperamos depois disso? O que vai acontecer? Novas dificuldades,
novos patamares. Cada vez que nós temos que mudar, cada vez que nós temos que adquirir conhecimento intelectual, moral, filosófico, religioso, se apresentarão dificuldades. As dificuldades são as nossas oportunidades de melhoria que nós não enxergamos. Sempre teremos elas. Porém, conforme vamos vencendo essas dificuldades, vamos criando o que eu chamo de um círculo virtuoso. Vencemos uma dificuldade e nos sentimos bem, nos sentimos alegres, felizes mesmo que momentaneamente, transitoriamente. Este bem, essa felicidade, se aproveitarmos dessa energia para empenhar em novas conquistas, superaremos novas dificuldades e nos sentiremos cada vez melhores. Nos sentindo cada vez melhores, buscaremos mais. Faremos a expansão da nossa liberdade através da expansão do nosso conhecimento. Expandindo a nossa liberdade, por consequência, expandimos o nosso livre-arbítrio, nossa responsabilidade, claro. Mas visualizaremos novos cenários, um novo mundo. Nos alimentaremos cada vez mais pelo bem e aumentaremos assim a nossa marcha do progresso. Vamos errar, todos nós, na caminhada. Afinal, todos nós aqui estamos a caminho da perfeição que nos compete, relativa. Então vamos errar, claro, todos nós. Vamos acertar também. Vamos nos sentir felizes, tristes, chorar e sorrir. Essa é a vida. Nos permitir viver. Todos nós aqui erramos. A diferença é como encaramos esse erro. Como aprendizado para acertar? Ou como uma fuga para postergar o nosso avanço, para postergar as nossas ações de evolução, as nossas mudanças para um plano espiritual. Nosso momento é hoje. Algumas vezes, nós esperamos estar no mundo espiritual para então ter tempo para desenvolvermos, para mudar. Mas vivemos aqui, estamos aqui hoje, entre 100, 200 espíritos encarnados. Vivemos um mundo espiritual. Por que protelar? Por que postergar nosso avanço? Se criarmos a consciência agora de que o nosso avanço começa agora, aproveitaremos muito mais a energia que nos foi concedida. Aproveitaremos muito mais o nosso tempo. Interessando por valores morais, intelectuais, filosóficos, religiosos, sentimentais. Quando chegarmos no mundo espiritual, já estaremos nessa busca, estaremos mais preparados, passaremos por um menor tempo de perturbação e desajuste, pois já estamos no caminho que devemos seguir. Para isso devemos nos amar uns aos outros, amar a todos os nossos próximos, amar a nós mesmos, sem medos, sem barreiras. E qual o limite em relação ao próximo? O próximo é aquele meu colega de casa espírita, que concorda comigo, que tem os mesmos ideais? Ou o próximo é aquele meu colega de trabalho difícil, que não me compreende e que eu não compreendo? Ou o próximo é minha sogra? Sogra é difícil, não é? Brincadeira. Todos somos próximos. Todos que aqui estamos pelos mesmos objetivos, em busca do mesmo caminho. Cada um com a sua visão, cada um com a sua particularidade, mas todos em busca dos mesmos objetivos. O João está rindo, né, João? Como é que é conviver com minha sogra, João?
Somos alertados pela espiritualidade maior a todos os momentos. E no Evangelho nós encontramos, lá no final, sobre a lei de amor. Preciso se faça que todos nós nos amemos indistintamente. Todos os nossos irmãos de caminhada. A tarefa é difícil. Ninguém falou que era fácil. No Evangelho a gente já vê que ela é difícil. Mas completar-se-á. E se nos empenharmos, se nos dedicarmos a isso, se realmente quisermos isso, se tornará mais fácil, se tornará mais amena. No livro Diversidade de Carismas, de Hermínio Miranda, ele fala sobre a mediunidade. Mas ele fala sobre o nosso íntimo. E ele coloca: todos nós somos deuses, somos dotados do potencial divino, não destinados a rivalizar com o Pai, mas participar de seu pensamento e de suas emoções, da sua sabedoria e do seu amor. Toda partícula de luz é luz. Todos nós somos luzes. Todos nós estamos aqui para caminhar nos desígnios de Deus, para seguirmos o caminho celeste. O objetivo da nossa reencarnação, lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, dentre várias coisas, fala que cada espírito é único, mas cada um tem a sua participação ímpar, tem a sua responsabilidade como co-criador na obra divina. Todos nós. Claro, alguns têm missões maiores, alguns têm missões menores, participações maiores ou menores. Mas nós carregamos a missão de sermos bons pais, bons filhos, bons amigos, bons maridos e boas esposas. Todos nós temos missões. Cabe nos atentar para isso. Cabe despertar para isso. Se nos unirmos nesse ideal, seremos mais fortes. Eu coloquei um bonequinho de cada cor segurando o planeta, para falar um pouco sobre a diversidade. Cada um de nós, único, com as suas potencialidades, com as suas facilidades e dificuldades, tem a sua participação. Se nos unirmos, se nos inspirarmos uns nos outros, nos ajudarmos, sem nenhuma restrição, avançaremos mais, seremos mais fortes, construiremos muito mais, seguiremos em caminho da luz muito mais rápido, adiantaremos o passo e faremos a nossa contribuição para essa transição planetária que a gente está vivendo agora. E quando começamos a raciocinar sobre isso, pensar sobre isso, nós percebemos então quais são os valores reais da vida. Vamos despertando para esses valores reais como Jesus nos trouxe no seu Evangelho. Os tesouros que as traças nem a ferrugem podem corroer, nenhum homem poderá roubar. O que nós temos que ninguém pode levar? O que nós somos. Somos indivíduos, filhos de Deus, a caminho. Se nos melhorarmos, seremos cada vez mais fortes. Seremos mais. Cada um carrega o dom e a oportunidade de escrever o seu caminho. Chama-se livre-arbítrio, todos nós sabemos. E o que então nós estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio? Será que estamos empregando bem o nosso tempo? Será que estamos empregando bem as nossas capacidades? Vamos refletir um pouco. Sofrimentos e dificuldades todos nós passamos. Mas temos que trabalhar participando na criação da obra divina. Falei um pouco
sobre as situações desafiadoras que a gente enfrenta. Imagens chocantes, mas que todos nós vemos. Mas será que estamos vendo só elas? Ou será que estamos vendo as belezas naturais que nós temos à nossa volta? Nossa cidade. Não estou vendo, mas aproveito para agradecer meu amigo Elber, que me cedeu as fotos. Para onde nós estamos direcionando as nossas energias? Para se unir aos bons fluidos, para se unir ao crescimento, para sustentar nosso planeta neste momento de transição, ou para alimentar as primeiras fotos? Temos por todos os cantos, como já falamos, trabalhos louváveis. Cada um de nós pode colaborar, dentro das suas capacidades. Na escola da vida, todos nós estamos convivendo. E todos nós somos professores e alunos, simultaneamente. Dentro das nossas capacidades, fazendo o nosso melhor, nos empenhando, nos esforçando. Mesmo errando, se a nossa consciência estiver reta e tranquila, seremos amparados pela misericórdia divina, pois a nossa intenção era de acertar. Nossa intenção era de fazer o bem. Erramos simplesmente pela nossa ignorância. Mas vamos nos livrar disso. Essa ignorância nossa é transitória também. Nós não devemos propagar o mal. Não devemos propagar situações que a gente vive no nosso país especificamente hoje. Por vezes, através das velozes meios de comunicação que a gente acaba transmitindo. Se for verdade, estamos propagando o mal. E se for mentira? Estamos praticando o mal. Temos, sim, que fazer alguma coisa. Não reagir ao mal, mas agir em favor do bem. Não devemos nos acomodar, deixar que tudo aconteça, mas devemos agir, sim, com muito carinho, com muito amor, para fazer o bem. Agir e não reagir. Nessa foto, lá do Cristo, que eu acho lindo, e costumo muito ir lá, meu amigo Andrei também, com certeza as belezas naturais que nós temos na Terra podem alimentar em nós bons sentimentos, podem despertar em nós novos interesses. O calor do sol que nos aquece, a brisa da manhã que refresca os nossos pulmões. Se levantarmos cada dia como se fosse o primeiro na nossa existência aqui na Terra, e finalizarmos cada dia como se fosse o último, eu tenho certeza que chegaremos no plano espiritual, certos de que empenhamos bem o nosso tempo, certos de que dentro das nossas capacidades e das nossas limitações fizemos o nosso melhor. As provas da vida e as dificuldades servem para ir nos moldando, para ir nos forjando. Se usarmos o calor do amor, nos tornando maleáveis aos ensinamentos que temos no Evangelho, será mais fácil. Evitaremos os sofrimentos desnecessários. Como eu já coloquei, temos que exercer muito a nossa percepção, temos que ampliar nossa percepção em razão das benesses espirituais que nós recebemos, da claridade dos ensinamentos intelectuais que nós temos no Evangelho, para que assim possamos desenvolver os nossos sentimentos e as nossas virtudes. Temos ainda que agir com muita fé no futuro. Isso nos poupará de buscar na situação presente a felicidade transitória. Se tivermos realmente fé no futuro, estaremos trabalhando para construir valores que carregaremos conosco. Evitaremos muito o sofrimento desnecessário. Temos ainda que prestar auxílio a todos.
Seja auxílio material, intelectual, seja apenas um ombro. Nos transtornos psicológicos que a gente vê atualmente, grande parte das pessoas nos relatam que se tivesse alguém para expor seus sentimentos, para compartilhar, alguém que fornecesse palavras de alento, já se sentiria melhor. Ainda somos muito tocados pela matéria, então a doação material ainda é difícil para a gente. Claro que aqui estamos trabalhando muito, né? Mas a doação sentimental nós podemos fazer a todos os momentos. Podemos nos emocionar com tudo que acontece e ajudar com a emoção das outras pessoas. No Evangelho, no capítulo 6, nós temos a mensagem: nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bens amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostro o sublime objetivo da provação humana. É linda essa mensagem. E é muito consoladora. Será que nós estamos vendo só os fardos como punição? Ou será que nós estamos vendo os fardos como oportunidade de melhoria? Deus, inteligência é a primeira causa primária de todas as coisas, soberanamente bom e justo, não está nos punindo. Está nos fornecendo a oportunidade de melhorarmos. Claro, temos que resgatar perante as nossas falhas em relação à lei de Deus. Mas eu falei antes, Deus soberanamente bom e justo. Justo, mas bom. Sua misericórdia nos ampara a todos os momentos. E cabe a nós aumentar nossa percepção com relação a essas situações. No capítulo 5, que o Evangelho nos traz, sobre o bem e o mal sofrer, Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que todos sofrem. Todos os que se encontram na terra sofrem, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-lo ao reino de Deus. O desânimo é uma falta, e Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Bem-aventurados os aflitos. Pode então se traduzir assim: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Todos os fardos que nós recebemos são os necessários. É o melhor remédio que nós temos no momento em que nos encontramos. E nós temos capacidade de vencer. Nós estamos preparados para carregá-los. Estava escutando a rádio AME em Poços, online, e Divaldo Franco fazia um comentário sobre o mal, sobre a dor. E ele disse: vamos agradecer ao bem que nos ocorre. Vamos ainda agradecer ao mal que não nos ocorreu, que a misericórdia divina nos amparou, nos libertou deste mal, que não nos ocorreu, nos poupou deste mal. E aí ele continua:
vamos ainda agradecer ao mal que nos ocorreu, pois deste nós já reparamos perante as leis divinas. Me anima muito pensar que um dia nós chegaremos a esses patamares, a este raciocínio. E aí sim, compreenderemos, acredito eu, na maior essência, tudo que nos ocorre. E todos os momentos e os desígnios que Deus tem para nós. Para mudarmos então um pouco nosso prisma, nossa ótica sobre essas situações todas, para ampliar cada vez mais a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio, nosso conhecimento, nós podemos viajar, mas não para outro país físico, mas viajar para um continente que se habita no nosso interior, que está cheio de emoções, cheio de conhecimento, cheio de oportunidades. Vamos analisar quem nós somos, aonde já chegamos. Vamos olhar um pouco para trás e nos sentiremos cada vez melhores, vendo o que já conseguimos fazer. Não lamentar pelo que não ainda conseguimos, mas sim nos impulsionar pelo que já conseguimos. E cada um fazendo isso, encontrará uma imensidão. A que não devemos temer, a que não devemos nos desesperar. Devemos apenas remover todos os entraves, todas as barreiras que nós mesmos criamos, postergando ou impedindo o nosso avanço, impedindo o progresso. E o progresso é lei, nós sabemos. Todos nós vamos progredir. A diferença é que se nós estivermos conscientes das nossas dificuldades e ajudarmos neste progresso, sofreremos menos e andaremos a passos mais largos. O nosso grande desafio neste planeta é realmente avançar, é observar tudo que ocorre à nossa volta e viver bem, construir o homem de bem, que nos é recomendado no Evangelho. Aquele que luta, que trabalha para se libertar das tendências que ainda carrega, das dificuldades, vencer as dificuldades, se tornar cada vez pessoas melhores. Vamos nós que somos espíritas, que temos abertamente o conhecimento, sermos exemplo de dedicação e de empenho. Nos empenhando, nos dedicando, tendo vontade, vamos vencer. Vamos vencer, com certeza. A doutrina nos traz conhecimentos, a primeiro momento, intelectuais fantásticos. E esses conhecimentos têm que ser designados para desenvolvermos sentimentos cada vez mais amplos, para adequarmos os nossos sentimentos com as leis divinas. Temos que utilizar disso para percorrer talvez o caminho que nós temos mais dificuldade, o caminho entre o nosso intelectual e o nosso sentimental, nos libertando das nossas barreiras, nos libertando dos nossos medos, libertando da nossa falta de paz interior. Às vezes nós buscamos a paz numa praia tranquila, onde não tem ninguém, tomando água de coco. Mas essa paz é real? Se formos colocados em uma situação desafiadora, será que nós colocaremos afora os nossos instintos mais perversos?
Então vamos trabalhar desenvolvendo a nossa paz interior, independente do ambiente, porque a paz real reside no nosso íntimo. Nada pode nos tirar a nossa paz interior. Nada afetará se realmente a paz for uma conquista do Espírito. Assim como todas as conquistas do Espírito não poderão ser afetadas por nada, nem por ninguém. Vamos ainda perceber, em relação às dificuldades, que se apresentam para todos, a dor do nosso companheiro, às vezes nós tentamos minimizá-la. Alcançamos um pequeno degrau. Para nós aquela situação é confortável, e aí nosso amigo que está passando ainda por essa situação, a gente fala, não, isso é tranquilo. Isso é bobagem. Podemos oferecer neste momento o conhecimento que nós já adquirimos, os sentimentos que nós já conquistamos, dar atenção, compreender que a dor alheia para o alheio é a maior, assim como para nós a nossa é a maior. Criar assim uma concepção que todos nós somos próximos, indistintamente. Nos emocionar realmente com as situações da vida, com as dificuldades do companheiro, mas também com as conquistas. Vamos ficar felizes com as conquistas que todos nós vamos adquirindo pouco a pouco na nossa caminhada. Pela psicografia de Chico Xavier, no livro Estude Viva, nós temos uma mensagem belíssima. Efetivamente não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. E forçoso será observar que o conhecimento é um tipo de aquisição que exige de nós caridade para conosco. Porque se é possível sanar as deficiências do corpo pelas doações da beneficência, como sejam o alimento ao faminto e o remédio ao doente, a luz do Espírito não se transmite nem por imposição nem por osmose. Quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima frente ao universo e da vida, deve e precisa estudar. Vamos adquirir essa consciência, vamos estudar as obras da doutrina espírita, as obras complementares da doutrina espírita, mas acima de tudo, estudar nós mesmos e como estamos trabalhando com esse conhecimento que nós adquirimos nessas obras. No livro ainda Palavras de Vida Eterna de Emmanuel, no item 74, ele fala sobre a nossa cruz. E ele coloca, enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Vamos adquirir a consciência racional. Vamos nos movimentar junto com a marcha evolutiva. Não sermos empurrados por ela, mas caminharmos junto a ela. Para finalizarmos, devido ao nosso avanço de hora, Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, nos traz uma mensagem muito profunda para a nossa reflexão. Apoia-te em Jesus, sob tribulação ou fora dela, busca-o. Em dúvida atroz ou perseguido, pensa em como ele agiria nessa situação e faze conforme te inspire a consciência reta. Reflexiona com tranquilidade em torno da coragem de Jesus e busca-lhe o exemplo. Tem coragem de viver. Não te escondas nem escamoteis a tua situação sobre desculpas e mentiras. Autoanalisa-te, banhado pela claridade dos ensinamentos dele, e rompe os grilhões que te julgam ao medo, à insegurança, à instabilidade, ao sofrimento moral e físico. Enfrenta com naturalidade os teus limites e angústias, confiante na vitória, não te evadindo dos deveres que te compete realizar. Em cada insucesso, aprende como não repetir a façanha, sem depressão ou arrependimento. A experiência é uma súmula das tentativas que deram resultados positivos e negativos. Nunca temas a ninguém, atribuindo-lhe uma superioridade e valor que certamente não possui. Respeita, sim,
as conquistas de cada pessoa. Considera e toma como estímulo para ti, a fim de que também alcance essas realizações superiores. Concede-te o direito de ser humano e o dever de crescer sempre, sem que te detenhas no degrau ou patamar onde te encontras. Age, ajudando pelo otimismo. O medo é inimigo atroz, que dizima vidas aos milhões. Creio eu que lá no Maria de Nazaré, só com essa mensagem a gente vai ter muito estudo. Estudo para meses, para refletir sobre essa mensagem. Nós todos estamos aqui para aprimoramento. Passamos por dificuldades. Passamos pela dor, que serve para nos alertar para a mudança de caminho, não para nos punir. Mas devemos ter aflorado o sentimento que um dia, o conhecimento que um dia se transformará em consciência, de que não estamos aqui numa competição de egos, um tentando sobrepor o outro, mas estamos aqui em auxílio mútuo na caminhada evolutiva, no aprendizado. Vamos acordar cada dia tentando fazer o nosso melhor. Vamos acordar cada dia tentando fazer uma atividade que nos torne uma pessoa melhor. Tenho certeza, acredito muito nisso, que fazendo isso, nós criaremos um movimento, um fluxo, e um dia estaremos fazendo apenas o bem, em 100% do nosso tempo. Rompendo as nossas cristalizações, os nossos medos, seguindo novos caminhos. E aproveitando o que essa terra e os nossos companheiros têm para nos oferecer todos os dias. Agradeço muito a paciência de todos. Boa noite.